O ano de 2024 vai ser lembrado por muitas coisas, mas uma das suas características mais marcantes é um rugido silencioso, mas ensurdecedor. É o som do dinheiro sendo despejado em armas, soldados e na máquina de guerra, em um ritmo que não se via desde os dias mais sombrios da Guerra Fria. Os gastos militares globais explodiram, atingindo a impressionante marca de 2,718 bilhões de dólares. Isso não é só um número, é uma declaração. Representa um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, o salto anual mais acentuado em décadas. Pelo 10º ano consecutivo, o mundo decidiu gastar mais com defesa, sinalizando uma mudança profunda no nosso senso coletivo de segurança. O que está impulsionando esse rearmamento monumental? A resposta é tão complexa quanto inquietante. Vivemos numa era de conflitos ativos e rivalidades geopolíticas latentes. A guerra na Ucrânia continua a provocar ondas de choque pela Europa, forçando países a reavaliar suas posturas de defesa. No Oriente Médio, o conflito em Gaza acendeu um barril de pólvora de tensões regionais, levando a um aumento dramático nos orçamentos militares. Em toda a Ásia, disputas territoriais e competição estratégica estão levando países a modernizar e expandir suas forças armadas. Mais de 100 nações, desde superpotências globais até pequenos estados, abriram ainda mais suas carteiras para os militares. Esse aumento nos gastos não é apenas uma tendência econômica abstrata. Tem consequências bem concretas. O dinheiro destinado à defesa agora corresponde a 2,5% de toda a produção econômica mundial, ou Produto Interno Bruto. Imagina só, a cada 100 dólares de valor gerado no planeta, 2,50 dólares vão direto para instrumentos de conflito. Essa alocação de recursos reflete um mundo que se sente cada vez mais inseguro. Um mundo onde o diálogo está dando lugar à dissuasão e a confiança está sendo substituída pela desconfiança. A tendência não dá sinais de desaceleração, sugerindo que estamos entrando em um novo e mais perigoso capítulo das relações internacionais. Mas a história não é uniforme ao redor do globo. Enquanto algumas regiões estão no epicentro dessa febre de gastos, outras permanecem relativamente calmas. A Europa, por exemplo, viu seu orçamento militar coletivo crescer 17%, uma resposta direta ao conflito em sua fronteira leste. O Oriente Médio seguiu caminho parecido, com aumento de 15%. Já outras partes do mundo, como a América Latina, tiveram apenas aumentos modestos. Essa disparidade revela uma verdade crucial. O aumento global é uma reação a ameaças específicas e localizadas, que estão tendo um efeito contagioso no mundo todo, mudando prioridades e alianças à medida que as nações correm para proteger seus interesses. Quando a gente olha mais de perto para esse número colossal de 2,718 bilhões de dólares, uma hierarquia bem clara aparece. Um pequeno clube de nações é responsável pela maior parte desse gasto. Liderando, de longe, estão os Estados Unidos. Em 2024, Washington destinou impressionantes 997 bilhões de dólares ao seu orçamento de defesa. Só esse valor já representa 37% de todo o gasto militar do mundo. Para ter uma ideia, os Estados Unidos gastam mais com suas forças armadas do que os próximos 9 países juntos. Esse investimento gigantesco não é só para manter o que já existe, mas também para financiar uma nova geração de tecnologias militares e modernizar o arsenal nuclear. Logo depois vem a China, que consolidou sua posição como o segundo maior gastador militar do planeta. Com um orçamento estimado em 314 bilhões de dólares, a China já acumula 30 anos seguidos de aumento nos gastos de defesa. Esse crescimento sustentado é um elemento central da estratégia chinesa para projetar poder pela Ásia e além. Hoje, metade de todo o gasto militar da Ásia e Oceania vem da China,
sinal claro das suas ambições e da necessidade percebida de contrabalançar a influência americana. Essa dinâmica entre os dois maiores gastadores é um dos motores principais da nova era de competição global. O terceiro maior gastador é a Rússia, cujo orçamento foi dramaticamente remodelado pela guerra na Ucrânia. Em 2024, o gasto militar russo disparou 38%, chegando a 149 bilhões de dólares. Esse valor corresponde a 7,1% do PIB nacional, uma fatia normalmente vista só em países em guerra ativa e em larga escala. Esse compromisso financeiro enorme mostra a determinação do Kremlin em atingir seus objetivos militares, mesmo com o peso econômico envolvido. É uma economia de guerra em ação, com recursos nacionais sendo canalizados diretamente para a linha de frente, dobrando o gasto militar do país em comparação com 10 anos atrás. Fechando o grupo dos 5 maiores, estão duas nações cujos orçamentos crescentes contam uma história de mudanças na dinâmica global. A Alemanha, com um aumento de 28%, chegou a 88 bilhões e meio de dólares, deixando para trás a tradição de restrição militar do pós-guerra por causa da ameaça russa. A Índia, quinta colocada com 86 bilhões e 100 milhões de dólares, segue modernizando suas forças armadas, impulsionada por tensões antigas com a China e o Paquistão. Juntos, esses 5 países, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha e Índia, respondem por mais de 60% de todo o gasto militar global. As decisões e rivalidades deles estão ditando o ritmo para o resto do mundo, criando um ciclo de tensão e aumento de despesas. Enquanto as grandes potências do mundo embarcam numa corrida histórica por mais armamentos, o Brasil se destaca como uma exceção notável. Num cenário marcado por orçamentos de defesa em disparada, o gigante sul-americano está indo na direção contrária. Em 2024, o gasto militar brasileiro ficou em 20 bilhões e 900 milhões de dólares, ocupando o 21º lugar no ranking global. Mais importante ainda, esse valor representa uma queda de 0,4% em relação ao ano anterior. E não é um caso isolado, mas parte de uma tendência de longo prazo. Desde 2015, o gasto em defesa do país caiu 14%, criando um contraste marcante com a corrida global por rearmamento. A diferença fica ainda mais clara quando a gente compara o gasto militar como porcentagem da economia nacional. Enquanto a média global está em 2,5% do PIB e países em zonas de conflito gastam muito mais, o investimento brasileiro segue modesto. Em 2024, o orçamento de defesa do Brasil representou só 1,0% do PIB. Esse número coloca o Brasil bem abaixo da meta de 2% recomendada para os membros da OTAN, um parâmetro que cada vez mais países estão atingindo ou até superando. Essa escolha deliberada de limitar o gasto militar reflete outro conjunto de prioridades nacionais e uma cultura estratégica própria. Essa diferença levanta uma questão fundamental. Por que o Brasil nada contra a corrente? A resposta está no contexto geopolítico único do país e na sua tradição de política externa. A América do Sul costuma ser chamada de anomalia pacífica quando se fala em conflitos entre estados. Ao contrário da Europa, Oriente Médio ou Ásia, a região não sofre com guerras ativas ou disputas territoriais intensas entre países. Os líderes brasileiros deixam claro, de forma consistente, que não enxergam uma ameaça militar externa iminente que justifique um aumento massivo nos gastos de defesa. O foco, portanto, está em outros pontos: desafios internos e atuação diplomática. O caminho do Brasil não é de fraqueza, mas de escolha. O país decidiu conscientemente priorizar outras áreas do orçamento nacional, como programas sociais e desenvolvimento econômico. Essa postura é reforçada por uma longa tradição diplomática que privilegia a negociação e o multilateralismo, em vez de demonstrações militares. Enquanto as manchetes do mundo são dominadas por notícias de novas armas e exércitos crescendo,
A história do Brasil oferece uma narrativa diferente. É a história de um grande ator global que, pelo menos por enquanto, acredita que sua segurança e influência vêm de outros meios, não de um aparato militar gigantesco. Para entender de verdade a posição única do Brasil nos gastos militares, é preciso olhar além do valor total e enxergar como o dinheiro é de fato utilizado. A forma como o orçamento de defesa brasileiro é distribuído revela uma estrutura bem diferente daquela das grandes potências militares do mundo. A esmagadora maioria dos recursos, normalmente entre 74% e 78%, é destinada a custos com pessoal. Isso inclui salários de militares da ativa, mas principalmente cobre pensões e benefícios de militares aposentados e de suas famílias. Esse compromisso financeiro pesado deixa pouquíssimo espaço para outras coisas. Esse foco em pessoal tem um impacto direto e profundo na capacidade das Forças Armadas. Com uma fatia tão grande do orçamento comprometida com despesas fixas, sobra muito pouco para investimento, pesquisa e modernização. Comprar novos caças, construir navios modernos ou desenvolver tecnologia de defesa de ponta se torna um desafio enorme. Enquanto outros países despejam bilhões em armamentos de última geração, o Brasil muitas vezes luta para manter o equipamento que já tem e executar projetos estratégicos de longo prazo. O resultado é uma força numerosa, mas limitada em termos de tecnologia. Propostas para mudar essa dinâmica já surgiram ao longo dos anos. Alguns militares e políticos defendem aumentar o gasto em defesa para 2% do PIB, alinhando o Brasil ao parâmetro da OTAN e garantindo recursos para a modernização. No entanto, essas propostas nunca ganharam força política. No início de 2024, o próprio ministro da Defesa do Brasil afirmou que uma meta de 2% era demais para as necessidades e a realidade fiscal do país atualmente. Esse pensamento reflete um consenso político amplo de que os desafios mais urgentes do Brasil são domésticos: pobreza, desigualdade, educação e saúde, e que esses setores devem ser os principais destinatários dos recursos públicos. Essa estrutura orçamentária cria um paradoxo difícil para os militares brasileiros. Eles têm a missão de defender o quinto maior país do mundo, patrulhar fronteiras imensas e proteger recursos naturais valiosos como a Amazônia e o pré-sal. Só que precisam fazer isso com um orçamento que prioriza pessoas, não equipamentos. Essa realidade obriga as Forças Armadas a serem criativas e estratégicas, apostando em capacidades de nicho e parcerias diplomáticas. É um equilíbrio constante entre as responsabilidades constitucionais e as limitações fiscais impostas por uma sociedade que escolheu trilhar um caminho diferente do dos gigantes militares do planeta. Para entender por que o mundo está gastando tanto com suas forças armadas, é essencial compreender um conceito central das relações internacionais, o chamado dilema de segurança. Imagine só dois vizinhos morando lado a lado. Um dia, o primeiro vizinho, sentindo-se um pouco inseguro, decide instalar uma fechadura mais forte na porta e grades nas janelas. Para ele, isso é apenas uma medida defensiva para proteger a família. Mas aí, o segundo vizinho olha para essas novas fortificações e começa a pensar: por que será que meu vizinho está reforçando tanto a casa? Será que ele está planejando algo contra mim? Sentindo-se ameaçado, o segundo vizinho resolve comprar um cachorro de guarda e instalar uma câmera de segurança. Essa situação simples ilustra perfeitamente o dilema de segurança. As ações que um Estado toma para aumentar sua própria segurança muitas vezes são percebidas como ameaçadoras por outros Estados. Essa percepção, correta ou não, leva os outros a responderem com suas próprias medidas de segurança. O primeiro Estado, ao ver o novo cachorro de guarda do vizinho, passa a se sentir ainda menos seguro do que antes e talvez decida construir um muro ainda mais alto. Esse ciclo de ação e reação pode escalar rapidamente,
levando a uma situação em que ambos os lados estão menos seguros do que no início, apesar de terem gastado mais recursos em defesa. Esse ciclo crescente é o que chamamos de corrida armamentista. Trata-se de uma competição entre dois ou mais estados para alcançar superioridade militar. Cada nova arma, cada aumento no orçamento de defesa, é respondido com uma medida correspondente pelo rival. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética é o exemplo clássico. O desenvolvimento da bomba atômica pelos Soviéticos foi rapidamente seguido pelos soviéticos criando a sua própria. A corrida para construir mais mísseis, submarinos maiores e aviões mais rápidos consumiu trilhões de dólares e trouxe o mundo à beira da aniquilação nuclear. Tudo alimentado pela lógica implacável do dilema de segurança. Hoje, estamos vendo novas corridas armamentistas ganhando forma. A modernização militar da China, por exemplo, é vista em Pequim como uma necessidade defensiva para proteger seus interesses. No entanto, em Washington, Tóquio e Nova Delhi, isso é percebido como um desafio direto à ordem regional existente. Essa percepção leva esses países a aumentarem seus próprios gastos militares e formarem novas alianças de segurança. Por sua vez, a China vê essas ações como uma tentativa de conter seu crescimento, justificando ainda mais investimentos militares. É um ciclo perigoso, autoalimentado, onde intenções defensivas são interpretadas como ambições agressivas, empurrando o mundo para um futuro mais conflituoso e instável. A história nos oferece lições poderosas e, muitas vezes, trágicas sobre as consequências de corridas armamentistas descontroladas. Os anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial são um exemplo assustador disso. No início do século XX, as grandes potências da Europa estavam presas em uma teia complexa de alianças e em uma feroz corrida naval, principalmente entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Cada nação acreditava que um poder militar robusto era o maior garantidor de sua segurança e prestígio. Construíram exércitos massivos e frotas de encouraçados, cada vez mais avançados e letais, convencidos de que essa demonstração de força desencorajaria qualquer agressor em potencial. Essa crença, porém, revelou-se tragicamente equivocada. A própria existência desses exércitos enormes e mobilizados criou um clima de medo e suspeita intensos. Os líderes militares desenvolveram planos de guerra rígidos e agressivos, como o Plano Schlieffen da Alemanha, que exigia mobilização rápida para ser eficaz. Quando uma crise política estourou nos Balcãs, no verão de 1914, os canais diplomáticos foram rapidamente sobrecarregados. A pressão para mobilizar antes que o outro lado o fizesse tornou-se irresistível. A corrida armamentista não evitou a guerra. Ao contrário, tornou um conflito em larga escala quase inevitável, transformando uma disputa regional em uma catástrofe global. Um padrão semelhante, mas com consequências ainda mais graves, marcou a Guerra Fria. A corrida nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética foi impulsionada pela doutrina da destruição mútua assegurada, ou MAD, na sigla em inglês. A lógica era que, se ambos os lados tivessem armas nucleares suficientes para aniquilar completamente o outro, nenhum deles ousaria lançar um ataque inicial. Por décadas, esse equilíbrio aterrorizante impediu uma guerra direta entre as superpotências. No entanto, veio a um custo imenso, tanto econômico quanto psicológico, pois a humanidade viveu sob a constante sombra de um inverno nuclear. A Guerra Fria também mostrou como corridas armamentistas podem levar a guerras por procuração devastadoras. Em vez de se enfrentarem diretamente, Estados Unidos e União Soviética alimentaram conflitos em outras partes do mundo, da Coreia e Vietnã ao Afeganistão e Angola. Investiram armas, dinheiro e conselheiros nesses conflitos regionais, prolongando as lutas e causando sofrimento imenso às populações locais. Esses exemplos históricos servem como um alerta contundente.
Quando as nações priorizam soluções militares em detrimento das diplomáticas, acabam criando a própria instabilidade que buscavam evitar. O caminho do rearmamento é antigo e raramente leva à paz duradoura. Olha, a atual corrida armamentista global carrega todos os perigos de seus predecessores históricos, mas agora com complexidades novas, típicas do século XXI. A velocidade e a escala desse aumento nos gastos estão tornando o mundo mais volátil e imprevisível. Com tantos países modernizando suas forças ao mesmo tempo, a possibilidade de conflitos locais se transformarem rapidamente em grandes crises é perigosamente alta. Um confronto de fronteira em uma região contestada ou um incidente no mar pode, num piscar de olhos, envolver grandes potências, desencadeando uma reação em cadeia de respostas militares que os líderes políticos talvez não consigam controlar. O risco de erro de cálculo talvez seja maior agora do que em qualquer momento desde a Guerra Fria. E essa nova corrida armamentista está avançando para áreas desconhecidas e pouco reguladas. A competição já não se limita a terra, mar e ar. Agora, ela invade o ciberespaço, o espaço sideral e até as profundezas do mar. Países estão desenvolvendo capacidades avançadas para a guerra cibernética, armas anti-satélite e veículos subaquáticos não tripulados. Esses novos campos de conflito são cheios de ambiguidades. Muitas vezes, é difícil saber quem está por trás de um ataque cibernético ou distinguir entre uma ação defensiva e uma ofensiva no espaço. Essa falta de clareza aumenta as chances de um erro catastrófico de julgamento, onde um ataque de retaliação pode ser lançado com base em informações incompletas ou incorretas. Talvez o desenvolvimento mais assustador seja o início do que especialistas chamam de uma nova e perigosa corrida nuclear. Todos os 9 estados com armas nucleares estão modernizando seus arsenais. A China está expandindo rapidamente seu número de ogivas nucleares, enquanto a Rússia atualizou sua doutrina para permitir, potencialmente, um uso mais precoce dessas armas. Os tratados de controle de armas, que ajudaram a manter a paz durante a Guerra Fria, como o Novo START, previsto para expirar em 2026, estão colapsando ou sendo ignorados. Sem essas salvaguardas, o mundo entra em uma nova era nuclear, com menos regras e menos comunicação, tornando o pior cenário mais palpável. Além dos riscos imediatos à segurança, esse enorme gasto militar traz consequências econômicas e sociais graves. Cada real investido em um novo míssil é um real que deixa de ser investido em uma escola, em um hospital ou em infraestrutura de energia limpa. Os 2,718 trilhões de dólares do orçamento militar global poderiam financiar inúmeros projetos de desenvolvimento, combater as mudanças climáticas ou erradicar doenças. Esse desvio de recursos, especialmente em um mundo com tantos desafios urgentes não militares, representa um custo de oportunidade profundo. É uma escolha: investir nos instrumentos de destruição ou nas bases do bem-estar humano e do progresso sustentável. E as consequências negativas dessa escolha vão, sem dúvida, se fazer sentir por gerações. Em um mundo cada vez mais marcado pela rivalidade militar, a postura do Brasil em sua própria vizinhança oferece, sem dúvida, um modelo alternativo interessante. A América do Sul, apesar de seus próprios desafios internos, é uma região amplamente livre das guerras entre estados que afligem outros continentes. Uma parte significativa dessa estabilidade pode ser atribuída ao compromisso histórico do Brasil com a diplomacia e a cooperação regional. Em vez de entrar numa corrida armamentista com seus vizinhos, o Brasil tem, historicamente, liderado iniciativas voltadas à construção de confiança e integração política, posicionando-se como um polo de estabilidade na região. Um exemplo importante dessa abordagem é a liderança brasileira em organizações que priorizam o diálogo em vez da defesa.
Ao invés de buscar uma aliança militar nos moldes da OTAN, o Brasil tem promovido fóruns como a Comunidade de Nações do Atlântico Sul, a CONASUL. O objetivo de grupos assim não é se preparar para um inimigo comum, mas aumentar a transparência, realizar exercícios conjuntos para fins pacíficos e criar mecanismos de resolução de conflitos. Esse foco em soft power e segurança cooperativa tem ajudado a manter a América do Sul como uma zona relativamente pacífica, onde fronteiras são vistas mais como linhas de cooperação do que como frentes de confronto. Isso não significa que a região esteja livre de ameaças à segurança. O crime organizado transnacional, o tráfico de drogas e a mineração ilegal representam desafios sérios que muitas vezes exigem o envolvimento das Forças Armadas. Mas a abordagem do Brasil tem sido tratar esses problemas como desafios compartilhados, que pedem soluções colaborativas e não ações militares unilaterais. O país investe em cooperação de segurança nas fronteiras, compartilhando inteligência e coordenando operações. Isso transforma o papel das Forças Armadas de defesa contra um Estado vizinho para parceria com esse mesmo Estado no combate a ameaças internas comuns, reforçando a confiança em vez de corroê-la. Ao escolher esse caminho, o Brasil cultivou um papel único como potencial mediador e parceiro confiável. Sua política externa multialinhada, que mantém boas relações com Estados Unidos, Europa, China e Rússia, dá ao país um nível de credibilidade que poucos outros grandes países possuem. Essa flexibilidade diplomática, combinada à sua postura de líder regional não agressivo, permite ao Brasil atuar como construtor de pontes. Em um mundo que se fragmenta em blocos hostis, a capacidade brasileira de dialogar com todos os lados e defender soluções pacíficas é não só um ativo regional, mas uma contribuição valiosa para a estabilidade global. No fim das contas, enquanto o mundo marcha ao som da rearmamentação, a abordagem contrastante do Brasil oferece mais do que uma mera curiosidade regional. Apresenta uma visão alternativa, vital, para a segurança internacional. A escolha deliberada do país por priorizar o engajamento diplomático em vez da força militar mostra que a influência de uma nação no cenário global não se mede apenas pelo tamanho do seu orçamento de defesa. Numa era em que o dilema de segurança alimenta uma perigosa corrida armamentista global, o compromisso firme do Brasil com o diálogo, o multilateralismo e a segurança cooperativa serve como um contrapeso poderoso e necessário. O caminho a seguir para o Brasil está em apostar ainda mais em seus pontos fortes. Ao continuar defendendo o direito internacional, apoiando tratados de controle de armas e participando ativamente de missões de paz, o Brasil pode consolidar sua reputação como ator global construtivo. Sua posição de liderança no Sul global, aliada ao bom relacionamento com as grandes potências mundiais, oferece ao país uma plataforma única para defender a redução de tensões e mediar conflitos. O Brasil pode usar sua voz em fóruns como o G20 e as Nações Unidas para promover um foco renovado nas causas profundas dos conflitos, pobreza, desigualdade e mudanças climáticas, e não apenas nos sintomas. Claro, esse caminho não está livre de desafios. O Brasil ainda precisa enfrentar as ineficiências internas do seu próprio orçamento de defesa, garantindo que suas forças armadas sejam capazes de proteger sua soberania e seus vastos recursos naturais. Um exército mais inteligente, moderno e eficiente não significa necessariamente um exército mais agressivo. O objetivo deve ser construir uma postura de defesa suficientemente crível para dissuadir ameaças, sem ser percebido como uma ameaça pelos vizinhos, ao mesmo tempo em que libera recursos para as necessidades sociais e econômicas urgentes do país. Esse é o equilíbrio delicado que o Brasil precisa buscar. No fim das contas, o maior legado do Brasil para um mundo mais seguro pode ser o seu exemplo. Em tempos de nacionalismo crescente e medo, o país nos lembra que paz não é apenas ausência de guerra, mas a presença ativa de cooperação,
confiança e entendimento mútuo. Ao empunhar a diplomacia como seu principal escudo e a cooperação como sua espada mais afiada, o Brasil pode mostrar ao mundo que existe outro caminho. Um caminho onde a segurança se constrói não com muros e armas, mas com pontes e diálogo. Esse é o papel pacífico e, ao mesmo tempo, poderoso que o Brasil está especialmente bem posicionado para desempenhar no século XXI.